Quando a gente fala também na questão de relacionamento, de interação com o outro e até mesmo com o mundo de uma forma geral, a gente também pensa na questão de conflitos, né? Sim. E é muito comum na educação infantil criança morder uma outra, beliscar uma outra. Como que vocês lidam com isso dentro da Minimi para evitar esse tipo de coisa? E na eventualidade de acontecer, quais os procedimentos que vocês utilizam? Acontecer vai acontecer, tá? Sim, Não tem como não ter. É o cotidiano. É o cotidiano, Sim. realmente. As crianças, né, existe uma fase chamada fase oral. Enquanto a criança está imersa nessa fase oral, a mordida vai fazer parte. É muito difícil não acontecer isso dentro de uma escola. Não é com uma intenção de agressão, né? Não, ela quer se comunicar. Né? Eles estão aprendendo a olhar o mundo e a querer interagir com esse mundo. E o que ela tem de principal forma de comunicação dela, nesse primeiro momento, é a boca. E ela vai fazer esse movimento da mordida. Até para dizer, oi, amigo, tudo bem? Né? Não é o conflito. Isso aí não é nem de conflito. Então, a gente tem sim, isso acontecendo numa escola de educação infantil no dia a dia. Como é que a gente faz quando isso acontece? Né? E como é que a gente evita isso para acontecer? Porque não é porque é comum que a gente vai permitir que aconteça. Claro Sim. que não. Né? Primeiro, quantidade de adultos dentro de sala. E o preparo deles de novo, né? E o preparo deles. Como é que é feita essa intervenção? Né? Então, não é uma intervenção de não morde seu amiguinho que isso é feio. De forma alguma, não é isso. É a gente abaixar, olhar no olho da criança e falar, olha, aqui na Minimi a gente não morde. Como é que você pode fazer diferente? E por que não morde? Então, lógico, o amiguinho chorou, que machucou o amiguinho, claro. Então ele vai passar o remedinho no amiguinho. A gente precisa respeitar o corpo do amigo, não pode. A gente tem que respeitar o espaço. Sabendo que não pode morder. Exatamente. Né? Então, a gente tem um número de adultos que realmente é capaz de fazer isso e não só um número. Né? A gente tem pessoas qualificadas para isso, que sabem fazer uma intervenção sem trabalhar com ameaça, por exemplo. Se você morder seu amiguinho, você vai ficar de castigo, não vai poder ir para o parquinho brincar. Não dá para ser dessa forma. A gente hoje já sabe que isso não é efetivo. Né? A criança não entende essa relação causa e consequência dessa forma para aprender de verdade. Tem adulto que não entende, Tem né? adulto que não entende, não é? Mais do que É verdade. Talvez, Então, número de adultos, forma de intervenção e entender que aquilo ali é um movimento que faz parte da faixa etária. Quando isso acontece na escola, como é que a gente faz? Primeiro, a gente comunica sempre às famílias. Tem que ter uma transparência muito clara nesse sentido. Então, olha, hoje numa disputa de brinquedo, o seu filho foi mordido. Eu não vou, claro, expor a outra criança, mas eu vou dizer que foi mordido. E para a criança que mordeu também. Hoje, numa disputa de brinquedo, seu filho mordeu o amiguinho. Então, a gente tem uma relação muito próxima com as famílias para a gente fazer isso. As famílias precisam estar muito cientes do que está acontecendo. E, claro, está dentro de uma escala normal da evolução da criança? Ok. Agora, não está dentro de uma escala normal. Passou do que a gente espera para a faixa etária, está muito acima. A gente vai chamar essa família, a gente vai conversar, a gente vai tentar entender como é que a gente pode ajudar essa criança a se comunicar de uma outra forma. Às vezes, uma fono ajuda. E, às vezes, até uma mudança de postura da escola, da família. A situação de uma criança que tinha uma recorrência maior de mordidas, aí de novo a relação com os pais, a gente troca, como é que a gente pode fazer para poder ajudá-lo, né? Porque a gente está conversando aqui, como é que você faz em casa. E a família falou, olha, e aí a gente vai entendendo como é que é, né, essa relação com a criança. E aí esse pai falou, eu brinco muito, lá em casa a gente fala muito, você é tão fofo que eu vou te morder. Então você vê uma sutileza que a gente faz com a criança. Então ela brincava de morder a família, mas numa de que a gente faz com criança, mas vou te morder, hein? E aí ela achava que aquilo era uma altíssima demonstração de amor, de afeto. Poxa, meu pai que me ama tanto, diz que vai me morder porque eu sou muito fofo. Então meu amigo também é muito fofo, eu amo meu amigo, eu quero morder o meu amigo. Então, às vezes, não precisa chegar a uma fono nesse caso. A gente tem uma relação próxima e a família reconhece. Porque o mais difícil, talvez, de educar uma criança é você se reeducar como adulto, né? A gente tem que romper um ciclo, romper aprendizados. E até disso, né? Uma fala que eu tenho com meu filho, uma brincadeira que eu tenho, pode estar tendo uma repercussão que no coletivo está sendo negativo. Né? Então, essa compreensível. Próxima mesmo. Até porque é muito difícil a gente criar modelos que não são os modelos que a gente viveu, né? Sim.